Mas antes de começar a falar disso, eu queria ler um versículo bíblico que está lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, que diz assim: dos filhos de Zacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Quando Davi assumiu o reinado em Hebrom, em Judá, ele começou a fazer o seu exército e ele garantiu de trazer para o seu exército os homens da tribo de Issacar. E por quê? O trecho da Bíblia diz claro, porque eles eram conhecedores das épocas, dos tempos, e desta maneira eles poderiam dar bons conselhos para Davi sobre como guerrear, quando não guerrear. Então eu quero começar dizendo, queridos, que nós estamos vivendo num tempo de tantas mudanças, de mudanças tão rápidas, que é muito importante nós estarmos antenados, sabendo tudo o que está para acontecer. Aliás, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar antes aos seus servos e os profetas. Então nós cristãos precisamos ser aqueles que enxergam primeiro para que possamos apontar a direção. Tá bom? Então vamos lá diretamente para o estudo que nós vamos fazer. Bom, primeiro, o que significa 5G? O G é de geração. São as tecnologias que foram chegando na telefonia celular. Por exemplo, a tecnologia do primeiro G permitiu que você falasse no telefone sem fio. São os primeiros celulares, aqueles tijolões, que não faziam nada. A única coisa que eles faziam é permitir que você falasse e ouvisse a voz de uma outra pessoa sem que tivesse uma conexão através de fios. A tecnologia 2G já trouxe algo novo. Trouxe a possibilidade de você mandar textos por SMS, tá? E as pessoas começaram a se comunicar também através de textos. A tecnologia 3G trouxe a possibilidade da conexão com a internet. Então já começamos aí através da internet mandar mensagens de áudio, entendeu? E alguns programas, apps, que não eram tão pesados, começaram a ser utilizados já na tecnologia 3G. Conseguia ler e-mails e tudo, ainda que de maneira lenta, mas já funcionava. A tecnologia 4G, gente, permitiu a gente acessar as redes, o streaming, permitiu aplicativos como o Waze, que é real time, aplicativos em que você vai dirigir, você sabe qual é o melhor caminho, porque através dessa capacidade do 3G você recebe dados imediatos, Então, a tecnologia 4G, ela permitiu aqueles jogos de computador muito melhores, muito mais perfeitos, imagens muito melhores, daí por diante. A tecnologia 5G, gente, para vocês terem uma ideia, quando ela estiver na sua plenitude, alguns dizem que ela será 600 vezes mais rápida do que o 4G. Vai começar aí com 100 vezes mais rápida, permitindo logo de cara, quando ela for implementada, a transmissão de dados a 1,5 gigabytes por segundo, mas na sua plenitude 10 gigabytes por segundo. Vai ser extraordinário. Então, a tecnologia 5G vai permitir que jogos de computadores, dos PlayStations da vida, sejam muito mais reais, que haja também inteligência artificial em todos os dispositivos eletrônicos que você tiver, como por exemplo carros autônomos, que dirigem sozinho, que se comunicam com o farol, por exemplo, para você que está distraído não passar no farol vermelho, porque não vai permitir, o próprio carro vai parar e daí por diante, tá? Ela vai permitir cirurgias remotas, eu vou falar um pouquinho sobre isso um pouco mais para frente, mas hoje, por exemplo, você já tem pessoas que são operadas com robótica, Mas o médico tem que estar ali presente. Com a tecnologia 5G, um camarada na Alemanha, um médico na Alemanha vai poder fazer uma operação aqui no Brasil. Por quê? Porque não vai haver o delay, o atraso da internet. Então, quando ele fizer um movimento lá no computador, o robô aqui vai imediatamente, real time, obedecer os seus comandos. Então,
a recepção do sinal vai ser muito mais perfeita, ou seja, não vai falhar e vai permitir esse tipo de operação à distância, remota, né? A tecnologia 5G vai permitir que todas as máquinas, todos os dispositivos eletrônicos se conversem entre si, tá? Então, por exemplo, o seu fogão micro-ondas, a sua torradeira, a sua televisão, o seu aquecedor, o seu ar-condicionado, tudo isso vai estar interligado através da tecnologia 5G. Mas por conta disso, gente, eu quero começar a fazer algumas análises que não eu estou fazendo. Eu fiz pesquisas em muitos livros de pessoas que estudam a respeito das preocupações éticas que têm surgido em relação à tecnologia do 5G. Em primeiro lugar, eles têm uma preocupação grande com o impacto que a tecnologia do 5G terá na saúde humana, bem como nos animais. Alguns cientistas estão falando que essa tecnologia vai gerar uma infinidade de radiação muito maior do que nós temos hoje, tá? Alguns afirmam que essa tecnologia wireless, né, ou seja, sem ser a cabo, que não é através de fibra ótica, ela vai produzir muito mais câncer do que está produzindo hoje. Alguns dizem já que a exposição contínua a celular, a tablets, podem gerar cânceres, por exemplo, no cérebro, em outros lugares, tá? Com a tecnologia do 5G, vai aumentar infinitamente essas ondas. Por quê? Primeiro vai ter uma constelação, uma rede de satélites no mundo inteiro. O mundo vai virar uma constelação mesmo. Para quê? Para que em todos os lugares, no meio do oceano, no meio de uma selva amazônica, no pico do Everest, as pessoas tenham sinal de internet. Então, se por um lado isso é bom, mas eles têm uma preocupação que isso venha causar problemas de saúde. Um outro aspecto também é os problemas que o 5G trarão por conta do desenvolvimento aí da inteligência artificial. Inteligência artificial significa, queridos, que os dispositivos eletrônicos, eles terão autonomia. Eles tomarão decisões. Hoje, por exemplo, você já vê carros que conseguem tomar decisões. Por exemplo, a Volvo tem aqueles XC60, XC90, uma inteligência artificial restrita, tá? O que significa? Significa que o carro, quando você está andando numa rodovia, ele faz a curva sozinho. Isso é por satélite e, né, por GPS. Ele, por exemplo, se você chega mais do que 20 metros perto do próximo carro, ele breca. Então ele já toma algumas decisões autonomamente. Com o 5G, os carros vão dirigir tudo sozinho. O camarada vai entrar dentro do carro, vai poder ler o seu jornal, vai poder ler os seus e-mails, porque o carro, ele vai dizer para onde ele quer ir e o carro vai levá-lo, entendeu? Escolhendo a melhor rota, escolhendo a velocidade, conversando com os outros carros, né? A tudo isso através da inteligência artificial. Todos os negócios vão ser praticamente dirigidos por inteligência artificial, tá? Hoje, por exemplo, já existem programas de agências, por exemplo, de investimento, que fazem uma análise da bolsa, das melhores ações, e isso já está saindo das mãos dos homens, e o próprio computador está dizendo qual a melhor ação para comprar, para vender, quando comprar ou quando vender. Por quê? Porque o computador analisa o algoritmo, a tendência, ou seja, isso também tem consequências éticas, porque cada vez mais o ser humano vai sair e vai entrar a máquina. Por exemplo, as colheitas, elas vão ser administradas por drones, que vão saber quando existe praga, por causa da sua capacidade de enxergar mais, quando existe praga, quando está na hora da colheita, quais as condições climáticas. Então, praticamente, o indivíduo vai plantar. Hoje já existem máquinas que plantam, né, que são semeadoras, que você não precisa do homem para absolutamente mais nada. Tudo vai ser administrado pela inteligência artificial e uma tecnologia que exige a tecnologia 5G. Então, e mais ainda, por exemplo, você tem o seu cachorro,
tá? Ele vai ter uma coleira inteligente que vai identificar quando o seu cachorro vai ter um surto, né? Quando ele vai ter um surto de braveza, vai atacar alguém, imediatamente a coleira vai perceber e já vai comunicar você no seu celular para que você, nesse momento, não saia, para que nesse momento você tome mais cuidado e daí por diante. Então, tudo isso pode parecer ótimo, pode parecer maravilhoso, mas isso também tem algumas desvantagens. Uma das desvantagens que a tecnologia 5G vai permitir é o que eles estão chamando de deepfake. Deep é profundo e fake é falso. Então é um falso elevado a níveis profundos. Por exemplo, você já viu certamente essa tecnologia chamada deepfake, que você consegue, por exemplo, ter a sua imagem, você filma a sua imagem e você coloca, por exemplo, na sua face, a face de alguém muito famoso, como um presidente. Eu mesmo recebi por WhatsApp 4 pessoas, né? Uma era o cara mesmo falando, fazendo gestos, do lado dele era o Putin. Quer dizer, colocaram a imagem do Putin nele e o Putin estava falando com os mesmos gestos que ele e até uma estátua falando com a cara do Putin. Ou seja, essa tecnologia, gente, faz com que a realidade virtual seja praticamente perfeita. Hoje, ainda com 4G, ainda não é perfeito, mas com 5G, com aumento de capacidade de transmitir dados, ou seja, se alguém fizer um vídeo de você cometendo um crime ou tendo uma traição, por exemplo, com uma outra mulher, as pessoas podem mandar para sua esposa e isso aparecer verdade, né? E no caso de um crime, você vai ter que ser julgado por um tribunal e a verdade não aparecerá mais. Por isso é deepfake, por isso é um falso profundo. Ou seja, hoje, para alguém produzir uma prova assim como você, ela tem que filmar você cometendo um crime. No futuro próximo, gente, eles poderão forjar provas. Aí você vai ficar dependendo de juízes que podem ter tendências. Vamos supor que quem te acusou ou quem quer te prejudicar a sua imagem, seja alguém que tenha um amigo juiz ou que tenha poder. Você já não mais depende da verdade, porque você tem lá uma prova contra você que é mentirosa, que é fake, e você vai depender da boa vontade de um juiz ou de técnicos que vão analisar se aquilo é verdadeiro ou não. Ou seja, hoje as pessoas que têm preocupações éticas estão dizendo que vai trazer muitos transtornos também essa tecnologia 5G, tá? Então, existe uma outra tecnologia também que o 5G vai permitir de maneira muito mais profunda, é a chamada Neuralink, tá? Esse é um dos projetos mais apoiados, mais defendidos pelo Elon Musk, que é aquele dono da Tesla, né? O que ele pretende? Criar máquinas que tenham interface com o cérebro das pessoas, tá? Por exemplo, ele defende que pessoas que têm problemas como Alzheimer, por exemplo, que começam a ter esquecimentos, que recebam microchips ou nanorobôs que vão ser introduzidos no cérebro da pessoa e vão conseguir ler as memórias das pessoas, de maneira que a pessoa vai perdendo, né, as suas memórias, vai ficando cada vez mais esquecido, mas esses dispositivos vão conseguir ter contato com o cérebro e fazer com que as memórias que foram armazenadas sejam devolvidas para a pessoa. Então, essa seria uma cura, ou pelo menos uma adaptação ao Alzheimer. A pessoa não perderia totalmente a sua memória, porque teria um dispositivo eletrônico que teria uma interface com o cérebro, que conseguiria ler os pensamentos do cérebro, guardar e armazenar pensamentos em memórias, e na hora necessária que o indivíduo estiver esquecendo, aquele dispositivo traria de volta aquelas memórias. Isso daí você pode dizer, nossa, pastor, isso é maravilhoso, mas queridos, imagine você tendo um dispositivo dentro de você que sabe de tudo que você pensa.
que sabe de tudo que você sente e que armazena isso dentro da rede. Onde está a tua privacidade, os teus pensamentos, pensamentos da alma, pensamentos que você não gostaria de pronunciar e que estarão à mercê da rede? Imagine o poder de controlar você, ou seja, pessoas que pensam coisas ruins ficarão nas mãos dessas pessoas que detêm o controle dessa tecnologia. Gente, isso aqui não é teoria da conspiração. Os livros que falam da tecnologia 5G, que falam de inteligência artificial, eles falam sobre isso porque isso já está sendo largamente discutido pelos cientistas, pelos desenvolvedores destes dispositivos. Então, isso é uma questão de tempo para que aconteça, e isso só será possível por conta da tecnologia do 5G. Isso é muito sério, tá? Agora, eu vou além. Se estas máquinas, se esses nanorobôs, esses dispositivos eletrônicos são tão potentes e eles têm condições de interagir com o seu cérebro, o que garante que eles não sejam controlados, né, por aqueles que detêm a tecnologia para interferir nos seus pensamentos, nas suas emoções, tá? Porque alguns até dizem que vão ser tratados as depressões com estes nanorobôs, que vão interferir nas ondas eletromagnéticas, eletroquímicas, na verdade, que são as conexões neuronais. Porque hoje, quando você pensa, o seu pensamento, ele é, primeiro, químico, porque ele precisa da química, dos neurotransmissores, mas ele também é elétrico. Então, essas conexões entre neurônios são, na verdade, conexões eletroquímicas. Agora, quando você coloca um dispositivo dentro do cérebro de uma pessoa que consegue interagir, ter uma interface com pensamentos, com memórias, com lembranças, com sentimentos e com emoções, num primeiro momento você pode dizer, puxa, vão ser curadas as depressões, porque eles vão interferir nestas questões. Bom, mas se eles tiverem esta capacidade, eles também podem interferir nas convicções, nas crenças, nos sentimentos, no amor. Isso pode ser manipulado. Por exemplo, se eles quiserem acabar com a fé das pessoas, como a gente sabe que no futuro o anticristo quer fazer, é só usar desses dispositivos para lançar pensamentos de dúvida. Se eles quiserem fazer com que as pessoas se apaixonem por líderes mundiais, é só eles manipularem essas emoções, esses sentimentos. Então, gente, a coisa é muito séria. E tudo isso antes era só ficção, isso tudo a gente já via no cinema, na ficção, porque muitos desses filmes, gente, eles são inspirados na realidade das pesquisas que estão sendo feitas por cientistas, tá? Eles têm acesso a isso. E muitos desses filmes futuristas, eles criam o filme em função do quê? Já de pesquisa que estão sendo feitas. Mas tudo isso só será possível com a tecnologia do 5G. Uma outra coisa que os cientistas estão preocupados do ponto de vista ético é que o 5G permitirá também avanços na chamada engenharia genética. O que é engenharia genética? São cientistas, pesquisadores que já estão alterando as sequências de DNA. Por exemplo, das plantas, tornando as plantas mais resistentes a pragas, por exemplo. A modificação genética é o que permitiu, por exemplo, a modificação das moléculas do trigo. Antigamente, o trigo, ele produzia muito menos e era muito menos resistente. Ao terem alterado a genética do trigo, hoje o trigo ele contém uma molécula muito grande que é difícil de ser quebrada e por isso hoje tem tanta gente com resistência ao glúten que tem no trigo modificado. Ou seja, quando você altera a sequência genética, você tem melhorias, mas você tem efeitos colaterais. Hoje você sabe que existem porcos que já têm a sua sequência de DNA alterada. Por quê? Porque aí eles ficam menos suscetíveis aos problemas de pulmão que muitos porcos têm e são mais resistentes hoje também aos vírus, das gripes dos porcos e tudo mais. Agora, dizem que
que cientistas chineses já estão usando esta tecnologia para desenvolver crianças com genes modificados para serem resistentes a alguns vírus, tá? Ou seja, eles estão alterando o código genético para que haja uma imunidade maior aos vírus. E hoje nós estamos vivendo numa época em que muitos vírus estão surgindo, né? A nossa pandemia de agora, né? O coronavírus é um desses vírus. Então, alguns cientistas, isso eu li em livros, tá? Já estão trabalhando para modificar geneticamente seres humanos, crianças, dentro do ventre das suas mães, para que elas nasçam muito mais resistentes aos vírus. Agora, eles estão falando também de que no futuro, através dessa tecnologia 5G, com muito mais velocidade, com muito mais potência, com uma qualidade visual muito mais poderosa, eles conseguirão, por exemplo, alterar a genética de seres humanos para tornarem estes seres humanos intelectualmente e fisicamente muito superiores, tá? Então, hoje já estão começando a fazer essas alterações, essa engenharia genética para alterar seres humanos, seres vivos, como plantas, como porcos, mas no futuro eles farão isso também com seres humanos. Então esta técnica, né, de editar os genes, por um lado, pode dar aos seres humanos, aos seres vivos, uma capacidade maior para enfrentar a vida, mas isso também será altamente antiético. Eu vou dar um exemplo. Se você tem um filho e você quer que ele seja um gênio, você altera, né, algumas sequências genéticas para que ele tenha uma capacidade genética muito maior, uma capacidade intelectual muito maior, e o seu filho de cara já sai na frente, por exemplo, de uma pessoa pobre que não tem condições de fazer isso. Isso é chamado de eugenia. Hitler já queria fazer isso, Mengele fazia grandes experiências com pessoas porque ele queria formar uma raça genética pura, pessoas superiores, física, intelectualmente até mais bonitas, mais inteligentes. Só que hoje, através da tecnologia do 5G, isso tudo será possível, gente. E isso é um problema ético extraordinário, porque você vai criar soldados mais fortes, você vai criar cientistas mais brilhantes, você vai criar uma raça pura. Por exemplo, as pessoas poderão escolher se seus filhos vão ter olhos claros ou olhos escuros, se eles vão ser mais altos ou mais baixos. Ou seja, gente, Deus não terá mais escolha em produzir as pessoas, em gerar vidas da maneira como ele quer. O homem estará brincando de ser Deus, porque ele, através da engenharia genética, ele escolherá tudo: cor de olhos, cor de cabelo, altura, se o nariz vai ser adunco ou vai ser um nariz arrebitado. Vocês estão entendendo, gente? Produzirão uma raça pura, mas perderão completamente a beleza da multiforme sabedoria de Deus, né? Então, isto é algo muito temerário. E tem um outro aspecto também. Lá em Mateus, Jesus diz que os dias que o Filho do Homem viesse seriam como os dias de Noé. E hoje eu não tenho dúvida que Jesus também está falando de um fenômeno espiritual que aconteceu nos dias de Noé. Os anjos caídos, chamados dos filhos de Elohim, tá? Os filhos de Elohim são filhos dos anjos, né? São os anjos, na verdade. Eles tiveram contato com as filhas dos homens, que são as mulheres humanas, e produziram seres híbridos geneticamente, mas seres superpoderosos, gigantes. O texto lá de Gênesis 6 fala que eles eram homens poderosos que prevaleceram na terra. E que Deus olhou para aquilo, se aborreceu e disse: olha, eu não vou mais ter uma relação com o homem, eu vou acabar com o homem na terra. E por causa disso, Deus teria mandado o dilúvio. E no versículo 9 do capítulo 6 diz que Noé era um homem íntegro, e a palavra íntegro ali também significa puro geneticamente, como um animal puro, que não é cruzado com outras raças.
Então, Deus abominou aquela situação e por isso mandou o dilúvio. E Jesus estaria dizendo que nos dias que ele viesse, novamente aconteceria esse hibridismo, esta mistura genética, né? O código genético puro dos seres humanos seria contaminado e não seria mais puro. Então, isso pode ser tanto por uma invasão de demônios, mas pode ser também através da engenharia genética. O quarto aspecto que eu quero falar sobre a tecnologia do 5G, que é muito preocupante, é a questão desta se tornar uma era do controle. Para que a tecnologia do 5G seja operacionalizada, primeiro vai ter que haver uma constelação de satélites no mundo inteiro. Recentemente, vocês viram sinais nos céus de luzes aparecendo, literalmente carreirinha de luzes, né? E os próprios cientistas dizendo que eram a movimentação de satélites. A verdade, gente, que estas nações, Estados Unidos, China, que estão brigando pelo domínio, né, da tecnologia do 5G, elas estão colocando satélites no mundo inteiro. Esses satélites serão como uma constelação, vai ter satélites no mundo inteiro, de maneira, gente, que você vai pegar o sinal de internet no meio do Oceano Pacífico, lá no norte, no topo do Everest, no meio da floresta amazônica. Não vai haver um lugar no mundo onde que não pegue o celular e onde não pegue a tecnologia 5G. Só que a contrapartida também é verdadeira. Você vai ser achado onde quer que você esteja. A menos que você, tá, não tenha um celular, onde você estiver, vocês vão saber onde que você está. E no futuro, quando vier a época do anticristo, né, de colocar o chip dentro das pessoas, e isso vai acontecer, um chip ou um nanorobô, certamente ninguém poderá fugir do anticristo, porque o mundo inteiro estará mapeado, tá? Mas além disso, gente, já para o estabelecimento da tecnologia do 5G, precisará um número absurdo de milhares e milhares e milhares e milhares de torres de transmissão. A tecnologia do 4G, as torres são muito altas, são muito grandes, mas elas estão muito distantes uma das outras. Então, não dá, por exemplo, para que através da tecnologia do 4G você possa invadir a casa de uma outra pessoa, né? Hackers não podem invadir assim tão facilmente. Com o 5G, essas milhões de torres que vão ser estabelecidas no mundo, elas serão menores, serão pequenas, mas elas estarão muito próximas das casas das pessoas. Porque a quantidade de dados que vai ser transmitido requer que elas estejam mais próximas. Então, isso significa, gente, que vai haver uma total perda de privacidade, tá? Isso vai permitir a intromissão, no começo parcial, mas depois total, né? A quebra de privacidade dentro da sua casa. Mas isso vai acontecer no mundo inteiro, viu, gente? Mas além disso, vai ter um outro detalhe. A tecnologia do 5G vai permitir que todos os dispositivos sejam eletrônicos. Por exemplo, na tua casa, a televisão vai ser inteligente. O seu computador vai ser inteligente. O seu fogão, o seu forno de micro-ondas, a sua torradeira. Tudo isso vai ser inteligente. Isso significa que estes eletrodomésticos vão conversar entre si. E eles vão mandar sinais, por exemplo, para a internet. Então, isso significa, gente, que estes eletrodomésticos que são inteligentes, além deles fazerem, por exemplo, essa comunicação, por exemplo, um termostato, tá? Ele vai perceber a umidade no ar e vai dizer para você, olha, vai chover hoje 3, 4 da tarde. Ou então vai esfriar, então ele já se prepara, se você está fora da tua casa, para ligar o aquecedor, para que quando você chega esteja quentinho. Mas todos esses dispositivos inteligentes, eles são também dispositivos que terão acesso ao que você fala, eles podem gravar o que você fala e mandar para a nuvem, eles podem ouvir. Então, até
as coisas de privacidade. Você está no teu quarto, lá, fazendo amor com a tua mulher, e ele pode gravar. Se for com uma outra pessoa, então, aí que você está ferrado mesmo, entendeu? Porque você vai ficar na mão dessas pessoas que detêm estas informações, tá, gente? Outra coisa, quem dominar essa tecnologia no futuro vai dominar também o destino das pessoas, tá? Por exemplo, quando esses nanorobôs forem introduzidos dentro das pessoas, até para melhorar a saúde delas, porque esses nanorobôs vão detectar alterações mínimas químicas, por exemplo, neurológicas. Imediatamente esses nanorobôs vão entrar em contato com seu médico ou com sua esposa, com seu marido, dizendo: olha, o fulano de tal vai ter um surto bipolar daqui a 10 dias. Porque eles analisarão esse padrão de ondas cerebrais e ele vai perceber quando as ondas cerebrais começam a ter um padrão modificado, ainda que seja a coisa mais simples, o menor sinal. Ele já prepara, já manda um e-mail, né, para o cônjuge, manda um e-mail para o médico. Tudo isso vai permitir, por um lado, a melhoria da saúde, por outro lado, vai permitir o controle, gente. Então, é muito importante você saber que não somente os celulares usarão a tecnologia 5G. Nós estamos entrando na era em que tudo será inteligente. As cidades serão inteligentes, os carros serão inteligentes, a televisão será inteligente, o computador será inteligente, o celular será inteligente. Tudo será ligado por comando de voz e até mesmo os próprios utensílios vão tomar decisões próprias por conta dessa capacidade, analisando, por exemplo, o teu padrão, né? O teu padrão de comportamento. Agora, quais são as medidas de segurança que a gente precisa ter e o uso inteligente? Porque, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, é inevitável. Isso vai acontecer. Eu não estou trazendo essa palavra aqui para que vocês, de alguma maneira, tentem impedir. Não, isso vai acontecer. Como nós podemos ter algumas medidas de segurança para nos proteger disso, né? Eu acredito, sinceramente, que esse nível de autocontrole total só vai acontecer quando a igreja já for arrebatada no tempo do governo do anticristo. Nós vamos ver o início disso tudo. Mas tem algumas precauções que precisam ser tomadas para minimizar o impacto dessa tecnologia do 5G. Primeira coisa, você pode tomar algumas decisões para se proteger contra a radiação do 5G. Em primeiro lugar, mantenha distância das fontes de radiação, porque elas aumentarão muito. Então, não somente telefones, mas também serão propagadores da onda 5G, mas também outros eletrodomésticos e dispositivos eletrônicos que vão estar se comunicando entre si e, portanto, usando estas ondas radioativas, tá? Então, à noite, isso já vale para agora, tá? Na tecnologia do 4G. Não deixe o seu celular perto da sua cama e muito menos perto do seu travesseiro, tá? Mantenha o seu telefone celular o mais distante possível do seu corpo, tá? Tem muita gente que anda o tempo inteiro com o celular no bolso, o dia todo, e está recebendo essas ondas. Melhor é você deixar numa mochila ou deixar numa bolsa para que ele não fique tocando o seu corpo. Procure usar telefone com fones de ouvido, para que você não tenha que ligar o seu celular no seu ouvido, até porque aquelas ondas, aquela luz que ele emite, ele acaba afetando a sua visão, pode até a longo prazo levar à cegueira, tá? A radiação do celular é muito prejudicial aos olhos, tá? Não use o seu roteador 5G ou no quarto que você dorme, tá? Porque vão ter roteadores 5G também dentro das casas. Hoje, como eu falei, as infraestruturas de 4G são torres enormes, muito mais distantes. A tecnologia de 5G vai usar milhões de pequenas torres e elas estarão sempre próximo das casas das pessoas. Então, não só os celulares usarão a tecnologia 5G. Em pouco tempo, todos os utensílios domésticos eletrônicos usarão disso.
haverá medidores inteligentes, tá? Que transmitirão dados remotamente para as companhias. Por exemplo, a tua máquina de lavar está com pouca conexão. A sua companhia imediatamente vai saber disso e vai mandar um boost, né? Um impulsionamento daqueles impulsos, daquelas ondas para que ela melhore o funcionamento, entendeu? Então, o tempo inteiro dentro de uma casa, você vai ter transmissão de dados através dessas ondas radioativas. As cidades serão inteligentes. Imagina como isso vai afetar o controle, gente. O controle das pessoas. As câmeras todas estarão conectadas no mundo inteiro pelo 5G. Então permite uma maior segurança. Onde você for, você vai estar sendo monitorado. As pessoas sabem onde você pode estar. Imagine isso como no poder de governos déspotas, de governos tiranos. Então, por exemplo, se você estiver vivendo, eu espero que você não esteja, se você crê em Jesus, você vai ser arrebatado. Mas se você que está me ouvindo não creu em Jesus e ficar nesse tempo, e aí você entrega a vida para Jesus depois do arrebatamento, mas está vivendo nesse tempo de controle. Você está dirigindo um carro e você quer fugir. No momento que as câmeras detectarem que você está fugindo, porque eles de alguma maneira ouviram uma conversa sua, perceberam através de alguma comunicação de dados que você está contra o sistema do governo mundial, o teu carro não vai te obedecer. Você vai querer fugir, ele não vai deixar. Ao contrário, ele vai te levar para a delegacia. Ou seja, o controle sobre as pessoas vai ser absoluto, gente. Na agricultura, praticamente não terá mais a necessidade de pessoas, nem para plantar, nem para colher, porque a agricultura será totalmente monitorada por drones, tá? Porque eles terão muito mais visualização, muito mais entendimento do processo que está, né, no momento que a colheita está. Outra coisa, a BMW já está desenvolvendo para ser lançada em 2021 uma SUV, tá? Que se chamará Next, ou seja, a próxima geração, que levará dados das estradas. Ela vai colher dados de todas as estradas, de todos os veículos ao redor e enviará para a nuvem. Dessa maneira, ela será um Waze muito melhorado, porque ela vai comunicar com os outros carros, vai saber se o carro está, por exemplo, com uma velocidade que pode vir para bater em você, vai analisar um carro que está vindo na outra direção e vai te desviar. Ou seja, ela já está querendo usar dessa tecnologia, mas precisa do 5G, tá? Então esse veículo, por exemplo, vai permitir que o motorista não use as mãos em algumas áreas urbanas, já agora em 2021. Veículos de transporte público serão totalmente automatizados sem a necessidade de condutores, tá? Então nós teremos cidades inteligentes, redes inteligentes, carros inteligentes, realidade virtual imensamente aumentada, aquelas holografias que vão parecer pessoas mesmo, né? Quem sabe a imagem da besta que a Bíblia diz que todo mundo vai adorar, não vai ser projetada de maneira holográfica nesse período da grande tribulação, né? Então tudo isso que a gente está vendo nos filmes será possível. Gente, o que nós estamos vivendo hoje é só o começo, tá? Nós vamos em breve ver o desenvolvimento mundial da tecnologia 5G, mas eles já estão falando hoje de 6G e de 7G, ou seja, a sexta geração e a sétima geração, que criarão o que os cientistas estão chamando de uma sociedade perfeita, utópica, tá? Uma sociedade totalmente conectada, uma sociedade totalmente controlada, uma sociedade em que o homem é como Deus e não precisa de Deus. Isto é inevitável. Se de um lado há muitos aspectos positivos, do outro lado há um grande perigo de perdermos totalmente a nossa privacidade. O que o futuro nos reserva, a gente não tem ainda nem capacidade de vislumbrar. Mas, gente, nós estamos nas mãos de Deus.
quando isso chegar, quando esse controle mundial chegar, e ele vai ser absolutamente normal, porque ele trará consigo muitas qualidades. Não é que o anticristo vai chegar e botar uma arma na tua cabeça e dizer, eu quero te controlar, fala tudo que você tem para me dizer. Não, ele vai criar um sistema, uma rede de conexões em que ele saberá de tudo. E a gente não conseguirá, eu espero que nós não estejamos aqui, mas as pessoas não conseguirão viver sem estes dispositivos. Você não vai fazer uma compra sem estar conectado à rede, sem ter provavelmente este chip dentro de você. Você não vai conseguir ir a um médico, porque ele vai querer ler o seu histórico médico e ele vai precisar desse dispositivo que está dentro de você. Tá? Você não vai conseguir competir com as pessoas, porque a maioria delas estará usando esses dispositivos para melhorar a sua capacidade intelectual, por exemplo, capacidade física. Ou seja, as pessoas que viverem nessa época e não aceitarem isso vão ser absolutamente párias da sociedade e somente conseguirão ficar fora deste Big Brother mundial aqueles que não receberem dentro de si o dispositivo que vai tornar essa pessoa rastreável onde quer que ela esteja. Porque todos esses dispositivos eletrônicos, se a pessoa se converter e perceber que não dá para viver com eles, ela abandona e vai embora, vai para o meio do mato, tá? Mas se ela tiver dentro dela um dispositivo que vai ter a capacidade de dar a localização dela, os dados médicos, tudo a respeito dela, até ler os seus pensamentos, até armazenar a sua memória, gente, vai ser praticamente impossível você continuar sendo um cristão. É por isso que a Bíblia diz que aquele que recebe o número da besta, a marca da besta, esse está perdido. Muito provavelmente esta pessoa não conseguirá mais crer, porque as interações, essa interface que vai ser feita do cérebro humano com estes dispositivos vai mudar a maneira de enxergar o mundo, a fé, os sentimentos, as convicções. Queridos, eu estou terminando este vídeo. Eu quero pedir que você compartilhe para todo mundo, ele é de vital importância. E nós precisamos ser como aquele povo da tribo de Sacar, discernir os tempos. Não podemos ser ingênuos diante daquilo que está acontecendo. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar antes aos seus servos, os profetas. Eu estou aqui como um profeta para trazer a vocês uma realidade que eu não inventei. Eu fui pesquisar em muitos livros que falam a respeito de tecnologia, de inteligência artificial, de tecnologia do 5G, e eu estou compartilhando com vocês. No futuro trarei mais vídeos, mas por favor, compartilhe com todo mundo. Deus é Senhor, Deus é soberano, Ele cuida da nossa vida, cuida da nossa família, então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Um beijo no teu coração, te amo, viu? Em nome de Jesus.